Pastor Robson, com a oportunidade. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor a todos. Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus convosco, estando mais uma vez aqui nesta amada igreja, com o nosso companheiro, nosso pastor, presidente da nossa convenção, pastor Percico Fontoura, a quem nós respeitamos, honramos, e quando ele nos chamou, viemos aqui de bom grado para servir aos irmãos na medida que nós podemos fazê-lo, louvando a Deus pela vida do pastor Percico, que tem sido uma bênção para a nossa convenção, trabalhando com transparência, com firmeza, muito próximo dos pastores. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pastor, e aproveitar fazendo isso diante da igreja que o irmão serve como pastor, porque muitas vezes a igreja não vê o seu pastor aqui, é porque o pastor está servindo o reino de Deus e a nossa convenção. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. E todos os companheiros de ministério já nominados aqui na apresentação, pastor Josias, que servimos juntos ali em Maringá, desde o tempo de solteiro, depois foi nos cooperar conosco ali na igreja sede, os demais pastores, a Daniel, o pastor Bonari, todos os que foram mencionados aqui, a nossa satisfação ao ministério desta igreja, pelo privilégio de poder estar neste evento que realmente é de suma importância para a igreja. Parabéns aos irmãos pela organização, por essa apostila muito linda, muito bonita. Que Deus recompense os irmãos que estão imbuídos nesta missão de edificar a igreja por meio do ensino da palavra de Deus. Tudo que acontece aqui, há uma equipe por trás que às vezes não aparece nem no púlpito, mas é de extrema relevância a presença dos irmãos, o serviço, o trabalho dos irmãos. Queridos, abra a sua Bíblia para nós iniciarmos a nossa exposição. Vamos falar sobre os dons de Deus, um tema empolgante, maravilhoso, tema imprescindível, não só para o conhecimento da palavra de Deus, mas para a prática ministerial. E quando eu falo prática ministerial, eu não estou restringindo aos obreiros ordenados, porque se você é um membro do corpo de Cristo, Deus não tem seu corpo, Jesus não tem membro no seu corpo atrofiado. O corpo de Cristo na terra não sofre de gangrena, não sofre de paralisia. O corpo de Jesus Cristo, ele é ativo, ele é vivo, ele é dinâmico, ele age, ele produz. E portanto, se você é um membro do corpo de Cristo, você faz algo para Deus. Você está aqui porque você é um ministro, uma ministra de Deus, ou, no mínimo, um membro do corpo de Cristo. Ele não está ocioso. Existe alguma coisa para você realizar no corpo de Cristo. Então, quando falamos ministério, estamos falando no sentido lato da palavra, sentido lato sensu, sentido amplo, ou seja, todos nós temos um ministério na casa de Deus. Às vezes é algo que para alguém não tem valor, mas para Deus há um valor incalculável naquilo que você faz para Ele. Possivelmente o dia que você não faz, você não vem ao culto, ou você não age da forma com a qual Deus te capacitou, te escolheu e colocou você para fazer no corpo de Cristo, ainda que ninguém saiba disso,
ainda que o seu líder de congregação não saiba, ainda que o pastor presidente não veja, o Senhor é quem te vocacionou, e você está no corpo de Cristo, e você faz alguma coisa para Deus, e aquilo que você faz para Deus edifica a igreja, glorifica o nome de Jesus, ajuda vidas a serem resgatadas e introduzidas na família de Deus. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Você confirma essa verdade? Você pode dar glória a Deus? Abra então a sua Bíblia na primeira de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, Paulo escrevendo ao seu filho ministerial, Timóteo, na sua primeira epístola. Nós vamos ler 1 Timóteo 4:14, depois 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7, para introduzirmos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para lhes transmitir. 1 Timóteo 4:14, Paulo adverte Timóteo com as seguintes palavras: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Agora a segunda epístola, folhei um pouquinho as páginas da sua Bíblia mais à frente, o primeiro capítulo da segunda epístola, versículo 6, encontramos a seguinte escritura: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você pode louvar a Deus por esta palavra? Um dos maiores escândalos da história mundial foi o que aconteceu algumas décadas atrás, quando a Argentina reivindicou as Ilhas Malvinas, chamada pela Grã-Bretanha de Falklands, e o exército argentino, a marinha, força aérea, especialmente o exército, foi enviado para aquelas ilhas ao sul da Argentina, próximo da Antártida, para eles dominarem aquele território. E lá ficaram os argentinos até que o exército poderoso da Grã-Bretanha chegou. E foi triste, porque os soldados chegou a um ponto que ficaram sem alimento, com a roupa totalmente inadequada para aquele inverno, sem munição, sem recursos, e centenas de jovens argentinos morreram porque eles estavam absolutamente em desvantagem ao grande exército da rainha da Inglaterra. O nosso Deus, Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. O nosso Deus não nos chamou a este mundo para brincar de religião. Nós estamos numa peleja, nós estamos numa batalha. E se a sua vida está muito tranquila do ponto de vista do resgate de vidas, do ponto de vista de você não estar incomodando o reino das trevas, é bom que você reveja o que está acontecendo, porque não há como ir para uma guerra sem esperar os ataques, as contrapartidas, as traições e as pelejas
O nosso Deus não faz como fez o presidente Afonso. O nosso Deus nos manda para a peleja, mas Ele nos capacita com o seu poder, com o seu Espírito Santo. Ele nos enche do Espírito Santo e Ele nos capacita com capacitações sobrenaturais, acima da naturalidade. Ele nos capacita com dons poderosos, ao ponto de alguém ver, mas aquele não é o Joãozinho, é o Joãozinho, aquele garoto tímido, mas como é que ele fez aquilo? Na verdade não foi ele quem fez foi Deus na vida dele, através do Espírito Santo, por meio de dons, de capacitações sobrenaturais. Portanto, o nosso Deus te capacitou. Ninguém nasce sem dom. Diga isso à pessoa que está ao seu lado: ninguém nasce sem dom. Você não nasceu sem dom. Você nasceu com mais de um dom. O Timóteo, por alguma razão, ele foi advertido por Paulo. Paulo tinha um apreço tão grande por este jovem pastor de Éfeso, que aqui na primeira epístola, do capítulo 1 mesmo, você vai ver no versículo 18 e 19, que ele o chama de meu filho Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, meu filho. Milites a boa milícia, ou seja, peleja, batalha, conservando a fé, Timóteo, e a boa consciência, rejeitando a qual alguns naufragaram na fé. Paulo conheceu o jovem Timóteo na sua segunda viagem missionária. Quando ele chegou em Derbe e Listra, ele percebeu que aquele rapaz se destacava. Ele chegava mais cedo, ele estava nas orações, ele estava próximo dos obreiros, ele era quebrantado, ele chorava, ele queria saber. Na hora dos intervalos, das reuniões, ele perguntava as coisas, ele demonstrou muito interesse. E ele era de um pai grego, a sua mãe, a sua avó judia. Era um moço obediente ao ponto, talvez quando o apóstolo o conhecera, ele tinha talvez de 17 a 20 anos, e mesmo nessa fase adulta, ele se submeteu à cirurgia judaica chamada circuncisão, para poder entrar e sair junto com o apóstolo Paulo de ambientes judaicos e judaizantes, sem que o evangelho fosse prejudicado, sem que a pregação do evangelho fosse prejudicada. Quem tem um chamado de Deus, às vezes abre mão de coisas, às vezes se faz de fraco para ganhar os fracos, e é isso que Timóteo se submeteu às ordens de Paulo, submeteu à cultura do povo da sua mãe, os judeus. Vejam o apreço que Paulo desenvolveu por este jovem. Mas não sabemos por que motivo, chegou um dia que Paulo precisou escrever a ele dizendo: olha, por este motivo, veja lá o que nós lemos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo. Que motivo? O motivo da sua história. A fé que você herdou, da sua mãe e da sua avó, a maneira com a qual eu te conheci, a forma com que você se portou, aquele culto no qual Deus usou alguém em profecia e falou que você seria um instrumento, Timóteo. Por esse motivo. É isso que quer dizer
Por esse motivo, eu te lembro. Por que que ele falou, eu te lembro? Porque Paulo já viu ensinado. Discipulado não é só lições que nós ministramos para batizar as pessoas. O discipulado continua. Para alguém que quer fazer algo para Deus, ele tem que eleger sobre si um mentor espiritual. Os obreiros da Assembleia de Deus, obviamente, reconhecem no presidente da igreja alguém colocado por Deus para abençoar a sua vida. Então Paulo, ele tem autoridade para falar com Timóteo. Te lembro, porque ele já havia ensinado, eu te lembro, Timóteo, despertas o dom de Deus que existe em ti. Fale comigo, despertes o dom de Deus que existe em ti. Olha que interessante, despertar o dom, porque ele já houvera sido usado no dom, havia tido já profecia acerca do dom. Os exegetas discutem muito sobre o que seria esse dom. Alguns acreditam que é o dom da própria salvação. Outros entendem que é o dom de evangelista. Eu prefiro esta ideia por causa do próprio contexto das epístolas. E junto com o dom de evangelista, ele também tinha um dom de pastoreio, porque ele estava numa função de pastorear uma igreja muito importante estrategicamente para o primeiro século, que era a igreja de Éfeso. E o apóstolo escreve então, desperte o dom, porque o dom já existe. Ele não falou assim, ore para receber o dom, porque ele já o recebera. A palavra que Paulo usou para despertar, anosopurien, no grego, tem uma ideia de atiçar, como quando você faz o churrasco e vai acabando o churrasco, o tempo que você assou a carne, e junta aquelas cinzas por sobre o carvão, outrora a brasa, e aquela cinza vai abafando, ao ponto de que depois que cobre toda a cinza, cobre as brasas voltam a ser carvão, porque falta oxigênio, não há fogo sem oxigênio, e se abafa então, e apaga-se o fogo. Aí você quer pôr mais carne na churrasqueira, o que você faz? Você pega lá um pedaço de papelão, não é? E vai lá e fica lá abanando, não é assim que a gente faz? E de repente o que acontece? Você começa a escutar o crepitar das chamas, e de repente aquele fogo fica vivo de novo, vermelho, aquele laranja forte. Se você deixar as cinzas, o que vai acontecer? Acabou o churrasco 2h30, quando der 3 horas, 4 horas, 4h30, o que acontece? Apaga tudo. Tem gente que além de, depois que cria aquela cinza, ele vai lá com uma vasilha com água, para evitar acidentes, e daí salpica a água por tudo ali, aí realmente de vez acaba com a possibilidade de novas chamas. Então Paulo, quando diz desperta, ele usou essa palavra na língua original, de atiçar. Vocês se lembram que quando ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, ele disse, não extingais o Espírito, com E maiúsculo. Ou seja, obviamente o Espírito Santo é Deus, eu não posso extinguir Deus, senão ele não vai ser Deus. Como é que eu vou extinguir Deus? Todavia eu posso extinguir
Deus, ou posso extinguir o Espírito Santo em mim. Eu posso extinguir o Espírito Santo em mim. Não existe ninguém nessa terra que vai aniquilar o plano que Deus tem na sua vida. Você sabia? Amém por isso? Quem é que pode aniquilar o plano que Deus tem em sua vida? Você mesmo. Você mesmo. Não extinga o plano de Deus na sua vida. Por que você falou que você fica até novembro só? Por que você falou que depois dessa escola você vai procurar o homem de Deus e vai entregar o que você está fazendo? Porque alguém te condenou, porque alguém te criticou, porque o diabo montou uma armadilha contra você? O Senhor está te dizendo que o diabo, os algozes, os opositores, os murmuradores não podem acabar com o plano que Ele tem em você. Mas tu podes destruir este plano. Então, em vez de tu apagares o plano, em vez de você jogar no lixo aquilo que você presume ser rascunho porque está muito feio, Deus está dizendo para você: desperta o dom de Deus que há em você. Desperta o dom de Deus que há em você. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que o vento do Espírito venha soprar sobre a sua vida e toda cinza venha sair de sobre você, e o dom que há em ti seja avivado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Por algum motivo, Timóteo estava com temor. E a palavra é phobos mesmo, é medo mesmo. Ele estava com muito medo. E o dom que havia nele estava apagando. Por isso Paulo diz adiante: porque Deus não nos deu um espírito de temor. Lá em Romanos 8 ele disse que o mesmo Espírito que entrou naquela sepultura ao terceiro dia e infundiu vida no corpo de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, e o fez levantar da sepultura, é o mesmo Espírito que está em você. É esse Espírito que está em você. É esse Espírito que te usa. É esse Espírito que te capacita. É o mesmo Espírito. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Diga comigo, fortaleza. Agora fecha o punho assim da mão direita, assim, faz fortaleza. Fortaleza. E de amor e de moderação. Quando ele escreveu a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, lá pelo versículo 10, Paulo diz assim: se for Timóteo aí, Coríntios, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Em outras palavras, quando Timóteo chegar aí, é eu que cheguei com ele, porque ele está indo em meu nome. Então, se ele for ter com vocês, não deixem ele ficar com medo. Olha só que coisa. Um homem discipulado pelo apóstolo Paulo, caminhou com ele, viu milagres, mas não deixou de ser homem. Timóteo dá-nos a impressão que ele tinha algo na sua personalidade
que ele precisava ser sempre motivado. As epístolas de Paulo a ele são cartas de motivação, dentre outras coisas. E quando ele escreve, aqui nesse capítulo 4 mesmo, no versículo 12, ele alerta Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que significa isso? Ele devia ter uma cara de bebê Johnson. Ele devia ter uma cara de muito jovem. Então, quando Paulo diz, não, ninguém despreza sua mocidade, ele está dizendo assim: se imponha, Timóteo. Não é porque você é novinho que você vai deixar as pessoas te desrespeitar. E o dom de Deus, ele capacitava-o a isso, a romper a sua natureza humana com esse defeito. Outras pessoas, o dom de Deus é para abaixar, é para diminuir. Outras pessoas, o dom de Deus é para levantar, é para empurrar, é para encorajar. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que o Espírito de Deus está na sua vida. Amém? E ele diz algo mais forte ainda, no versículo 14: não desprezes. Primeiro ele diz que é para atiçar o dom. Agora aqui, a advertência é mais severa: não despreze o dom. Ele estava desprezando o dom. Será que você está desprezando algum dom? Será que existe uma capacitação que Deus te deu que você não está usando na obra dele? Desprezar o dom, provavelmente, Timóteo estava desconsiderando o dom. Imagina um policial que vai enfrentar um traficante pesado de drogas, e ele vai enfrentar o traficante com um canivete, enquanto lá na viatura ele vai deixar uma 12, um fuzil, uma metralhadora. Qual é o militar em peleja que vai fazer uma loucura dessa? Desprezar armas. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso direto. Nós desprezamos os dons que Deus nos deu. Ele não nos deu para nós registrarmos esse dom lá no cartório de registro. Porque ninguém pode dizer, de algum modo, que tem algum dom. Deus nos usa eventualmente. Pela graça e infinita misericórdia, Deus nos usa. Vocês concordam com isso? Agora, o dom existe. O dom que existe em ti. Desprezar o dom é desconsiderar. Desprezar o dom é não dar a devida importância para as necessidades que ele vai suprir. Desprezar o dom, talvez Timóteo estava desatendendo o Espírito Santo. Quantas vezes Deus levanta alguém em variedade de línguas e tem uma pessoa aí que recebe a interpretação dessas línguas e fica tremendo de medo, e não tem coragem de erguer a sua voz e interpretar as línguas. Quantas vezes você recebe uma palavra profética e você não profetiza? Você está desprezando o dom. E por que fazemos isso? Talvez fomos criados num ambiente onde havia meninice, e nós observamos muita severidade contra a meninice, e nós temos algum medo de sermos recriminados, ou temos medo de que, de algum modo, em vez de o Espírito em nós, é a nossa natureza carnal, e nós nos tolimos, e nós nos encolhemos, e nós não despertamos o dom.
E depois que nós não despertamos o dom, o próximo passo é desprezar o dom. E depois que desprezamos o dom, o próximo passo, que não está escrito na carta de Paulo, é criticar o dom, é apedrejar quem está sendo usado pelo dom, é procurar se transformar naquela apologia antipentecostal, com medo de meninice, e aí nós perdemos tudo, como diz aquela expressão, jogamos a água da banheira, da água suja, depois de lavar o nenê, com o nenê junto. E aí desprezamos os dons. Falamos que somos pentecostais, mas não falamos em variedade de línguas, nos contentamos com 2 ou 3 palavras que nós falamos como evidência inicial de ser batizado com o Espírito Santo, e não falamos mais em variedade de línguas. E como não se fala em variedade, também não tem interpretação de línguas. E como não se desenvolveu a variedade, também não há profecia. E se não há profecia, para que discernimento? Eu não vou exercitar o discernimento. Então, veja, eu nunca vi meninice acabar com a igreja. Eu nunca vi nenhuma congregação ser fechada por causa de meninice. Mas eu já vi congregação ser fechada por causa de formalismo. Eu não sei quem é que estava amedrontando Timóteo desse jeito. Dá-nos a impressão que a igreja de Éfeso era aquela igreja que discutia muito a ortodoxia, doutrina, e com o passar do tempo ela foi desprezando a ortopraxia. O que é isso? Discutia-se muito a doutrina, mas não havia ação evangelística, não havia ação missionária, não havia enfrentamento do mundo, ao ponto de se passar 20 anos e o Senhor Jesus olhar para a igreja, que esse jovem pastor era o que servia como pastor, e Jesus escrever para ela: eu tenho contra ti. Olha, tu é bom em doutrina, igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso: vocês são muito bons na ortodoxia, mas vocês deixaram o primeiro amor. Deixar o primeiro amor inclui abafar os dons. Deixar o primeiro amor inclui a se contentar com um pentecostalismo nostálgico. Ah, porque quando eu era jovem. Ah, porque há 20 anos atrás. Ah, porque isso. Não, meus irmãos, vamos despertar o dom que existe na sua vida. Desperte o dom que existe em ti. Desperte esse dom que existe em você. Desperte esse dom que está aí. Na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, quando o apóstolo está doutrinando acerca do uso de dons espirituais, ele diz, dentre outras coisas: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Significa dizer que os profetas podem aniquilar o dom na vida deles. Eu posso aniquilar o dom de pastor que Deus colocou em mim, quando eu começo a ser indiferente às pessoas, quando eu não quero mais cuidar delas. Eu começo a aniquilar o dom de evangelista quando eu não paro de evangelizar, paro de me incomodar, paro de interceder pelas almas, paro de chorar pelas pessoas, paro de correr atrás, paro de investir dinheiro na salvação de vidas. Você está abafando o dom ou você está despertando o dom? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Se você se matriculou nessa escola, é porque você está despertando o dom de Deus que há em você.
E Deus vai despertar o dom de Deus que Ele colocou em você. Quantos recebem essa palavra? Veja que Ele diz: desperta o dom que há em ti. Uma vez um rapaz chegou para o pastor e falou: pastor, eu tenho 10 dons. Oh, meu filho, que bênção, então faz o seguinte, profetiza para mim agora aí. Não, pastor, não é assim, eu tenho que receber. Então você não tem os dons. Porque se você tivesse uma coisa que eu tenho, eu faço o que eu quero dela, né? Esse molho de chaves aqui é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quiser jogar fora, se eu quiser dar para alguém, se eu quiser guardar, eu faço o que eu quero, porque é meu. Dom não é meu. Não tenho dom. Cuidado. Não é certo teologicamente, já que é uma escola, nós vamos conversar teologicamente. Não é muito correto você dizer: eu tenho tal dom. Tem uns que ainda batem no peito, dizem: eu tenho tal dom. Não faça isso. É melhor você falar assim: Deus me usa em tal dom. Ou, se você quiser usar o padrão aqui, existe em mim o dom tal. Aí fica melhor, mais bíblico. O dom que há em ti. Então veja bem, tem 2 palavras para autoridade, poder, virtude na Bíblia, do Novo Testamento, centrais. A primeira palavra é uma virtude, um poder extrínseco. O que é isso? É um poder externo. É um poder de delegação. Tudo que está acontecendo aqui, a gente passa na rua ali, alguém vai passar: olha, o pastor Percy está fazendo uma grande escola. Está correto. Essa é uma metonímia. Mas o pastor Percy não está. No mínimo deve ter aqui umas 150 pessoas que trabalharam para chegar onde chegou. E trabalhou por quê? Porque ele delegou a autoridade. Você vai lá, você vai cuidar disso, você vai cuidar do som, você vai cuidar do filmar, você vai cuidar de fazer requerimento aí para as autoridades, você vai cuidar da cozinha, você vai cuidar disso, cuidar disso. Então, a partir do momento que ele determinou alguém para cuidar, o que está acontecendo? Jesus deu autoridade para o pastor ser o pastor da igreja. O pastor delegou a autoridade para a sua equipe. Então você vai com uma autoridade delegada. Então essa é uma virtude, isso é poder. Receber autoridade é poder. Se você for em algum departamento dessa igreja agora e você não está autorizado, com certeza vai ser barrado. Eu queria tal, mas quem é você na ordem do dia, irmão? Não, eu queria. Não, mas você não pode. Não posso, não. Tem a pessoa responsável. Aí chega o responsável. Eu quero entrar aí. Quem é? Você pode entrar, irmão. Porque ele está autorizado, ele tem poder para aquilo. Ele tem poder. Então, quando Jesus disse assim: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Pode o Ministério Público não concordar em algumas horas. Pode o ditador da Coreia do Norte matar alguns dos nossos irmãos. Mas nós estamos indo na autoridade que Jesus nos deu. Essa é uma autoridade jurídica. É uma autoridade extrínseca. A palavra da Bíblia para isso é exousia. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e pregai. Essa autoridade, a autoridade externa, é a palavra exousia. Exousia, autoridade de delegação. Quando o Senhor diz: ficar em Jerusalém, Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, aquele poder, aquela autoridade, a virtude, poder, autoridade e virtude. Tem Bíblias que aparece uma dessas 3, de São Lucas 24, 49. Atos 1, 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa virtude, poder, não é a mesma virtude da que eu estava falando agora há pouco. Não é exousia, é dunamis. Mesma palavra que dá origem a dinâmico, dinamite, dínamo. Então, o dom que há em ti, esse em ti
é a autoridade não extrínseca, mas é o poder, a autoridade, a virtude intrínseca. Está dentro de mim. Eu não tenho propriedade disso, mas está em mim. Eu só simplesmente sou um instrumento, como um bisturi na mão de um cirurgião, uma tesoura na mão de um cirurgião, um catéter na mão de um cirurgião. Deus está como um cirurgião na glória. Deus precisa fazer muita coisa em Umuarama, como precisa fazer muita coisa em Maringá. Ele olha para a terra e vê quem é que eu vou usar, qual é dos meus instrumentos que eu vou usar. E existe uma capacidade intrínseca que Ele colocou em você. Algumas você veio com ela quando você já nasceu. Outras você aprendeu. E outras, a ênfase da minha aula, é poder, é uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Você coloca um doutor em administração de empresas. Sabe administrar ou não sabe? Fez doutorado em administração. Manda ele dirigir uma congregação de 100 pessoas. Aí passa 2 anos e está com 30. Aí você põe lá uma pessoa semi-analfabeta, com todo respeito, por quem não teve oportunidade de estudar. Semi-analfabeta. Aí passa 6 meses, está 5 vezes mais o número de membros. Aí as pessoas, mas como é que pode? Porque aquela pessoa, a segunda pessoa, ela não tinha conhecimento humano, ela não tinha expedientes humanos. Mas ela tem uma capacitação sobrenatural dada por Deus. E a obra de Deus, ela se faz mais com as capacitações sobrenaturais do que com as capacitações materiais. Se você puder estudar, glória a Deus, estude mesmo. Deus me deu alguma oportunidade de estudar, pude estudar alguma coisinha. E eu aconselho que você estuda, mas você não pode ficar se avorando nisso para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, você tem que clamar a graça de Deus e pedir, Senhor, me capacita, Senhor. Me capacita, Senhor. E às vezes Deus até capacita você a partir do que você estudou. Mas isso não é via de regra. Tudo diz respeito a essa autoridade intrínseca, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. Oh, glória a Deus! Você está aberto para receber a virtude do Espírito Santo na sua vida? Você está aberto para receber? Você pode pedir a Deus, Senhor, me capacita com o teu Espírito, Senhor. Porque você já tem a autoridade extrínseca. Vá e pregue meu nome. Vá e expulse os demônios. Vá e coloque a mão na cabeça das pessoas e ministre a cura para elas que eu vou curar. Vá e se você beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Vá e se você for picado de escorpião e serpente não vai fazer dano nenhum. Vá no meu nome, vá no meu nome. Então essa é a autoridade que recebemos dele, extrínseca. Mas eu preciso também de autoridade, poder, virtude intrínseco. Por isso o Senhor diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse revestido de poder começa com o batismo com o Espírito Santo. Quantos creem nessa verdade? E vai se agregando de acordo com o projeto de Deus na vida da pessoa, de acordo com a personalidade da pessoa, de acordo com as necessidades da pessoa. Às vezes, o dom que o pastor Percy precisa não é o dom que você precisa. Por isso não adianta você ficar olhando como Deus usa o dom da outra pessoa. Eu queria tanto ter aquele dom. E enquanto você está olhando o outro sendo usado no dom que Deus lhe deu, você está deixando de pedir o dom que precisa ali. Se o cirurgião, continuando essa metáfora, ele precisar de uma agulha,
E a enfermeira, o instrumentista lhe der, está aqui, doutor. Em vez de dar agulha, dar um bisturi, ele vai falar, não pedi para você bisturi, eu quero uma agulha. Aí ele vai dar, está aqui. Não é a 50, eu quero a 30. Ele pega a 30. Não, a 30 acho que vai ficar grande, me dá 25. É assim que Deus faz. Então, se Deus te colocou num lugar, e quando eu falo lugar, não é só na congregação, não. É numa empresa, é numa vizinhança, é numa rua, é numa casa, é numa família, é num lugar que Deus te pôs. É ali Deus está querendo te usar. Se Ele colocou você ali, Ele vai te usar e Ele vai te dar dons, e os dons é o que precisa para aquele lugar. Quantos aqui querem receber os dons de Deus? Fique de pé, por gentileza. O que você está precisando? Você está desconsiderando o dom que Deus te deu? Nessa aula eu estou partindo do pressuposto que todos têm dom, e eu creio realmente nisso. Você não está dando a devida importância para o dom, de acordo com as necessidades espirituais de onde Deus te colocou? O Espírito Santo está te cutucando, está te falando, e você está desatendendo o Espírito Santo em não usar o dom que Ele está querendo te usar. Você tem medo, você acha que é muita coisa para você, vão te criticar, eu acho que não é bem isso, será que não é coisa da minha cabeça? Ou você está querendo fazer a obra de Deus com a tarimba sua, porque você tem 30 anos de Assembleia de Deus, você acha que isso é suficiente? Você está fazendo a obra de Deus porque você fez médio em teologia, básico, médio, bacharel. Você quer fazer a obra de Deus porque você se deu bem na vida lá fora, e daí você acha que aqui também você vai se dar bem? Ou você reconhece diante de Deus que Ele é o Senhor? Você reconhece que você não sabe nada e Ele sabe tudo? Que você não tem nada e Ele tem tudo, Ele tem tudo. Que você não pode muita coisa, mas Ele pode todas as coisas. Se você crê assim, levante a sua mão e comece a pedir a Deus. Peça a Deus o dom que você precisa. Senhor amado, abençoa os teus filhos que aqui vieram. Meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti humildemente, meu Pai, que nós possamos despertar o dom que há em nós. Despertar o dom que há em nós. Desperta esse dom recebido por uma pregação, por uma reunião ministerial, pela imposição de mãos. Tu conhece. Vai despertando esse dom, Senhor. Que essa pessoa se conscientize que ela mesmo pode despertar o seu dom. Ela mesmo pode atiçar o seu dom. Ó Deus, faz isso por nós. Desperta isso na consciência, no coração, na alma. Ministra, Senhor. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém e amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Robson. Queridos irmãos, continuando, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Quantos acharam, pode dizer amém? Então leiamos, queridos. Você quer ficar de pé para você descansar um pouquinho? Sua coluna ficar em outra posição, né? Diz assim, meus irmãos, 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, com E maiúsculo, é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Agora capítulo 14 da mesma epístola. Capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém. Pode sentar, queridos. Na página 31 do seu manual, a primeira palavra que eu dei foi uma... Eu ia entrar na apostila direto, mas ontem eu estava orando e Deus me mandou falar do jeito que eu falei na primeira aula. Mas agora nós vamos para a apostila, e na sua apostila você vê que a minha responsabilidade aqui com os irmãos é falar sobre um panorama. Panorama é um voo que você faz de cima do avião rapidinho, né? O avião, ele percorre muitos quilômetros quadrados em pouco tempo. Então não é um estudo sistemático dos dons, mesmo porque o tempo não dá. Uma escola como esta é para despertar você, para você estudar sozinho. É para despertar você para o seu devocional, é despertar você para o seu ministério, é despertar você para aqueles que querem aperfeiçoarem-se, se matricular no IBADEP, se matricular num curso básico, num curso médio, e até, quem quiser aprofundar, em níveis mais avançados. Então nós vamos trabalhar panorama. Então, na página 32, nós colocamos lá, no item 2, lá em cima, as categorias de dons. As categorias de dons. Então, podemos distinguir os diferentes tipos de dons. Então, a palavra dom, ela tem um sentido geral de presente. O dom é um presente que Deus nos dá. Na língua original, a palavra dom é carismata. Carismata. Caris vem de graça. Então, o radical da palavra dom é o mesmo radical da palavra graça na língua em que foi escrito o Novo Testamento. Caris, graça. Então, quando o apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Veja que é preciso balanceamento. Há pessoas que crescem só na graça. Poder, graça, visões, experiências místicas com Deus, e que existem mesmo, nós somos pentecostais. Talvez quase todos aqui já tiveram experiências profundas com Deus, experiências que transcendem a matéria, experiências metafísicas. Então, graça, poder, unção, fogo, na linguagem pentecostal, graça. Mas ele diz, crescei, o verbo está no imperativo afirmativo, é uma ordem, não é uma sugestão. Toda vez que eu desobedeço uma ordem da Bíblia, eu estou pecando. Então ele disse, crescei na graça e no conhecimento. Então tem pessoas que ele cresce bastante na graça, mas não cresce no conhecimento.
São dois extremos que a Bíblia manda evitar. O Senhor Jesus, ele disse para os fariseus: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, eu tenho que conhecer o poder de Deus, graça, cáris. Mas eu também tenho que conhecer. A minha fé, ela tem que ser conceitual. Eu tenho que saber conceituar a minha fé, porque senão eu não vou conseguir evangelizar. Eu tenho que entender a minha fé, porque senão eu não vou saber explicar para as pessoas. Eu tenho que entender a minha fé, porque senão eu posso cair numa alienação e num fanatismo. Então a pessoa que ela cresce só na graça, ela pode se tornar um fanático. Crescer só na graça vira fanatismo. Tem muitos exemplos, tem igrejas inteiras que ruíram por causa de fanatismo. Agora, aquele que cresce só no conhecimento, ele cresce, ele estuda, ele lê livros e livros e livros, aí de repente ele sai de uma linha e aí pega outra linha, e daqui a pouco ele pega outra linha, daqui a pouco pega outra linha, de repente essa pessoa está precisando de atendimento psicológico. Ele fica louquinho, porque ele estava numa linha e de repente ele sai daquela linha, daqui a pouco volta na linha, aí vai para outra, e aí não tem um norte, ele não tem uma doutrina na mente dele. Ele não tem uma confissão de fé definida no coração dele. Então tem coisas, a revelação, ela não precisa da inteligência humana. A revelação é imediata. Revelação é você e Deus. A partir do momento que você inseriu a inteligência, não é mais revelação. Aí é o quê? É um conceituamento, é uma conceituação da revelação, que é bíblica, que é o conhecimento. Conhecimento. Então tem pessoa que ela cresce tanto no conhecimento, a cabeça dela vai se enchendo tanto, que de repente essa porta ali, ele não passa mais nessa porta. A cabeça dele ficou tão grande, vocês já viram o crente assim? Ele não passa mais ali. Quem é que vai ensinar na terça? É fulano de tal. Não. Já sei tudo já o que ele vai falar. Não, escola dominical aí? Não. Eu sentar na escola dominical? O que é isso? Eu já conheço tudo aquilo lá. Então ele sabe demais. Sabe demais. Esses dias eu achei extraordinário lá, nossa igreja, eu vi sentado na escola dominical. Dois irmãos que são médicos, um irmão que é advogado, um irmão que é engenheiro, uma irmã que é pós-doutora em matemática, tudo sentado, e um irmão que não fez, acho que nem o primeiro grau, o Varlando acho que não fez o primeiro grau, né? Não fez nem o primeiro grau, ensinando, e os irmãos todos felizes da vida. Por quê? Porque ele vem para ouvir Deus falar com ele. Na escola dominical ele não quer correntes teológicas, aprofundamento do grego, do hebraico. Para isso tem curso de teologia. Muitos estão estragando a escola dominical porque estão transformando a escola dominical em curso teológico, e os irmãos estão saindo da escola por causa disso. Isso é muito sério. Então, é crescendo só no conhecimento. Então, a Bíblia diz não, crescer na graça e no conhecimento. Então, ali tem a distinção dos dons na página 32, e nós colocamos que os ensinadores pentecostais que ministraram teologia sistemática, tais como Meyer Perman, Orlando Boyer, Eurico Bergstein, Estevão Ângelo de Souza, nosso querido pastor Antônio Gilberto, pastor Alcebiades de Vasconcelos, pastor José Pimentel de Carvalho e outros, tanto do Brasil como do exterior. Então eles sempre fizeram uma distinção muito didática dos dons. Então, o dom de Deus, que é a salvação. Se tivesse tempo, a gente ia ver alguns versículos na Bíblia e confrontar, mas é só um panorama que nós vamos dar, né? Então, o dom de Deus é o dom da salvação. Dom da salvação.
que está incluído a vida. A vida é o maior dom que a gente tem. Te louvo a Deus pela sua vida. Eu faço casamento, obviamente, todo pastor faz. Eu tenho o costume de fazer uma declaração recíproca de fidelidade um para com o outro, na hora de trocar aliança. Aí tem uma frase que a gente fala, que o moço ou a moça fala, o rapaz também fala: eu te torno participante de todos os meus bens. Aí esses dias eu fui fazer um casamento de um jovenzinho muito pobre mesmo. E aí eu falei essa mesma frase: eu te torno participante de todos os meus bens. Metade da igreja começou a dar risada, mas que bens. Aí eu vi que eles estavam dando risada. Aí eu falei: meu irmão, qual é o maior bem que nós temos? É a vida. Já pensou? É a vida. Então quando você se casa com uma pessoa, aí, tá vendo? Então, é a vida. Você torna a pessoa participando da sua vida. Então, na salvação está incluída a vida. E a salvação é o quê? A vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Segundo, dons naturais. Dons naturais. Dons naturais. Esses dias eu estava na convenção ruim da minha voz, e eu precisava fazer uma exposição de uns 20 minutos. Eu quase cheguei para o pastor Percy e falei assim: pastor Percy, empresta a sua voz para mim, para eu falar lá um pouco. Mas não tem jeito, é um dom personalíssimo, dom natural. Dom natural. A voz que Deus te deu é um dom natural. A capacidade que alguém aqui tem para fazer amigo, dom natural. Capacidade que algumas pessoas têm de vender as coisas, dom natural. Capacidade de desenhar, pintar, bordar, tricotar, né? Desculpa. Capacidade de desenhar. Eu tenho um filho mais velho meu, ele pega uma pelota de argila e começa a trabalhar ali, e de repente ele te entrega uma águia. Você olha assim: meu Deus, mas como é que você fez isso, menino? Não sei, pai, eu faço. Ah, mas como? Não sei. Dom natural. Agora ele foi para a faculdade para aprimorar isso. Mas é um dom natural. Talvez alguém aqui tenha dom de desenhar. Um que não tem o dom de desenhar vai querer desenhar, fazer uma reta, sai tudo torto. Que não tem o dom natural. Eu posso estender o dom natural para o dom profissional. A pessoa tem um dom natural e Deus dá oportunidades para ela aproveita as oportunidades e Deus coloca por sobre o dom natural um dom profissional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade tremenda de fazer conta. Ele faz conta de vezes, de dividir, de somar rapidinho. A cabeça dele, ele entra no auditório que nem esse, ele já calcula tantos metros por aqui, tantos metros, cada janela tem tantos metros. Tem pessoa que ele trabalha assim, a cabeça dele é assim. Se você conversar com ele, você fica meio: meu Deus, esse irmão acho que não bate bem da bola. Não é isso, ele tem um dom, ele tem dom para ciências exatas. Aí ele descobre isso, Deus dá a oportunidade, ele vai fazer um curso de engenharia, vai fazer um curso de contabilidade. Aí ele coloca por sobre o dom natural um dom profissional. E não existe, talvez vocês nunca ouviram o que eu vou falar aqui, e não existe trabalho secular para crente. Não existe. Crente não tem trabalho secular. Quando Paulo foi escrever para os escravos, em Éfeso, em Colossos, em Roma, ele disse: vós servos, que no português é eufemizado servo, mas no grego não é doulos, é escravo de mão algemada, sem sapato. Vós servos, trabalhai como ao Senhor. Em outras palavras, em outro texto ele diz: vocês não trabalham para o patrão, ao Senhor servis, fazei tudo como ao Senhor. Então, se você trabalha de balconista, chegou alguém no seu balcão para comprar roupa, você atende aquela pessoa como se fosse Jesus Cristo. Você está trabalhando como ao Senhor servir. Você vai ver como é que seu trabalho vai mudar.
Você vai ver como é que você vai prosperar no seu trabalho. O crente não tem trabalho secular. O crente trabalha para manter a missão dele na terra. Vocês recebem essa doutrina? É pesada, mas é bíblica. Eu tenho base bíblica para falar isso. Tenho base bíblica para falar. Esses dias chegou um casalzinho para fazer o curso de noivo comigo. Aí eu perguntei, por que vocês estão se casando? Estou me casando, né, pastor? Não, por que vocês estão se casando? Estamos casando, porque eu quero ser feliz. Aí o rapaz também foi no embalo. Também quero ser feliz. Vocês estão casando para ser feliz? Então quer dizer que vocês não são felizes ainda. Jesus não fez nada para vocês na vida de vocês. Vocês vão casar para ser feliz? Cuidado, hein? Isso é perigoso. Você põe uma responsabilidade tão grande nessa coitadinha aqui, nesse rapaz aqui. Você já não é feliz? Você não tem Jesus? Tem Jesus. Você tem certeza da salvação? É lógico, pastor. Então você já é feliz. Então você não vai casar para ser feliz. Aí, para não apertar muito eles, eu falei, vocês estão tudo errados. Vocês foram criados na igreja, criados na escola dominical. Vocês não estão casando para ser feliz. Não, pastor, claro que não. Mas por que nós estamos casando então? Eu que estou perguntando. Aí eu falei, bem simples, vocês estão casando para a glória de Deus. Isso faz toda a diferença, irmão, na vida da gente. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, dom natural pode ser transformado em dom profissional. Quantos entendem essa verdade? Pessoa que tem muita intuição, é Deus que dá. As mulheres têm mais que os homens. Mas a pessoa tem muita intuição, muita intuição. E essa intuição às vezes é misturadinha assim com um pouquinho de paranoia sadia. O que é isso? É um pouquinho assim de uma desconfiança que vem de Deus, sabe? São os melhores policiais, os melhores investigadores. Intuição. Então Deus, Ele deu dons naturais e nós podemos, com a ajuda de Deus, colocar por sobre dom natural, dom profissional. Tem pai que estraga a vida de um filho com palavras pesadas e de maldição. O pai, ele trabalhou a vida inteira no cabo da enxada, colhendo café. Então ele tem na sua cabeça um padrão de trabalho. E o filho, às vezes o filho tem outro padrão de trabalho. Deus deu outro tipo de dom para o filho. E aí o pai fala coisas do tipo, você é um safado, você é um preguiçoso, você não tem pique para trabalhar, rapaz, você é isso, você é aquilo. E em vez de orar para pedir para que o filho descubra o dom que Deus deu, porque ninguém nasce sem dom, ele acaba com o filho. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Pais aqui que sonhava que o filho fosse advogado, porque na verdade você projeta no filho o que você não conseguiu. Aí você sonhava em ser um advogado, você não teve oportunidade, aí você quer porque quer que um filho seja advogado. Eu conheço uma mãe que da casa dela até na universidade, no dia do vestibular, para fazer inscrição para o vestibular, melhor dizendo, ela mudou a cabeça do filho. O filho queria ser um engenheiro, a mãe mudou a cabeça do filho para o filho fazer direito. Já pensou? Em pleno 2015, uma mulher fez isso. Obrigando o filho a estudar um negócio que não queria. Foi fazendo a cabeça do filho. Chegou lá, o menino fez, passou, porque era muito inteligente. Estudou 6 meses, frustrado, triste. Um dia eu chamei ele. O que você tem, menino? O que você mudou, meu filho? O que está acontecendo com você? Começou a chorar. Pastor, a minha mãe. Eu falei, o que tem sua mãe? Minha mãe me obrigou a fazer um negócio que eu não estou querendo. Eu falei, o quê? Minha mãe me obrigou a fazer direito. Eu falei, meu Deus, não acredito. Você permite eu falar com sua mãe? Permito. Você deixa eu falar que você falou comigo? Pode falar, pastor. Aí chamei a mãe para conversar. Minha irmã, a senhora não faça isso. E agora o menino está feliz da vida porque está fazendo o que ele quer.
Então, dons é algo que vem de Deus. Então, nós precisamos ter sabedoria. Você já elogiou seu filho hoje? Quantos elogios você deu para o seu filho essa semana? Sabia que isso é um dom? O dom de levantar os seus filhos? Ninguém vai levantar os seus filhos para você, viu? A menos que seja o pastor Percibo, que eu conheço ele. Mas você tem que levantar os seus filhos. Você tem que falar o valor dos seus filhos, sabia? Os filhos são diferentes um do outro. Às vezes o pai quer que um filho seja igual ao outro. Mas os dons de Deus é a multiforme graça de Deus. Cada um Deus usa de um jeito. Em vez de você criticar os seus filhos, diga para ele: meu filho, minha filha, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Você não está se acertando na vida, mas Deus vai mostrar qual é o caminho. Você é amado, o teu pai e tua mãe te ama. É assim que Deus vai fazer o seu filho se motivar. Eu falei, atiça o dom que há em ti. Um pai, ele pode abafar o dom de um filho, pode desvirtuar um filho. Uma mãe pode acabar com a vida de um filho ou com uma filha. Mas o Espírito de Deus está aqui para nos ensinar nessa noite. Amém, irmãos? Dons espirituais e dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles são classificados assim, classicamente em Efésios 4, versículo 11. E nós aprendemos com os nossos pais o dom, a partir de Efésios 4, 11, dom, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas. Aí há Bíblias que aparecem assim, pastor, vírgula, mestre. Mas nos melhores originais está junto, pastor, mestre. Por isso que Paulo determina que quando ele for separar alguém a presbítero na casa de Deus, levar alguém ao episcopado, dentre outros requisitos, eles têm que ser apto a ensinar. Interessante, não diz apto a pregar, apto a ensinar. Então, se você acha que é separado, o mestre separado de pastor, tudo bem. Mas a ideia é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Ou pastor, mestre junto, ou pastor, vírgula, mestre, como queira. Então esses são os dons ministeriais, chamados também de dons de Cristo. Normalmente, esses dons Deus concede a servos de Deus que estão exercendo no corpo de Cristo, pela vontade de Deus, funções de liderança. Funções de liderança. O apóstolo é o enviado. Apostoleu é o verbo enviar no grego. O apóstolo nada mais é do que um missionário. Essa palavra apóstolo hoje, ela está sendo muito usada como se apóstolo é superior a um pastor, e como o pastor está banalizado na cabeça de alguém, então acha-se que se der um título de apóstolo a um pastor, aí ele vai ser um chefe de pastor. Isso não existe, irmão. Biblicamente isso não existe. Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Essa nomenclatura é uma nomenclatura dos dons ministeriais. Agora, a igreja de Jesus, ela não é uma bagunça, ela tem que ter uma organização, então tem que ter um critério. A igreja tem que ter um estatuto. O mundo lá fora tem que saber quem é que responde pela igreja. E aí a igreja vai se estruturando na sua história, na sua cultura. E, no caso nosso, da nossa querida Assembleia de Deus, a gente tem esse título de pastor. E aquele que responde por um campo, por uma igreja local, é um pastor presidente. Então, são dons ministeriais. Às vezes, muitos são separados ao ministério de pastor pela instituição, mas eles na prática são evangelistas. Ah, mas então por que separa? Porque é uma questão da igreja local, da organização.
Porque a pessoa precisa se legitimar e não tem como ela não se legitimar se ela não for pastor, alguma função que ela venha exercer. Então aqui, a gente tem que analisar na perspectiva do organismo, o corpo de Cristo na face da terra. Então essa é a distinção de dom ministerial. Uma pessoa que exerce uma função de liderança na casa de Deus deve orar pedindo esse dom. Se você exerce uma função de pastoreio, você tem que pedir o dom de pastor. Você tem que pedir o dom ministerial. O pastor seu, ele tem a autoridade de Deus para comunicar dom para você, pela imposição de mãos. Não é uma questão de mitificar um homem, é uma questão bíblica. Deus, ele usa os canais da terra. Então, quem é a pessoa legitimada para ministrar dons para a igreja? Não sou eu, é o pastor da igreja. O pastor da igreja. Ele reúne, se o pastor, tem certeza que ele faz isso, ele reúne o seu ministério, aqueles que dirigem congregação, ponto de pregação, subcongregação, aquele que lidera a juventude, são pessoas que carecem do dom ministerial de pastor. Senão ele vai ficar se desgastando demais e as coisas não acontecem, porque ele não é capacitado sobrenaturalmente. Ele está indo só na força do braço. Ele precisa de dom. Ele precisa de ser instrumentalizado por Deus. E Deus está interessado em fazer isto. Com certeza, nesse auditório, tem muitos irmãos com dom de pastor, outros com dom de profeta. O que é o dom de profeta, do ponto de vista ministerial? Não é o dom da profecia, do ponto de vista do dom espiritual, mas é o dom ministerial. Então, nós aprendemos com os nossos mestres, que eu já citei alguns nomes aqui, que o dom de profeta é aquele dom exercido no momento da pregação. Quando um pastor está pregando, ele está pregando uma profecia. De algum modo, toda pregação é uma profecia. E normalmente, Deus, quando usa alguém no dom de profeta, embutido nesse dom, às vezes há a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, dom de profecia. A gente tem que separar para estudar, para ensinar, mas as coisas de Deus, elas não estão assim em gavetinha. Isso aqui é um mal necessário. A teologia sistemática é uma bênção de Deus para nós estudarmos, mas nós temos que entender que as coisas de Deus, elas não são engavetadas. Deus não é obrigado a obedecer essa apostila que eu escrevi. Deus me guarde. Os livros que tem escrito. Então, são coisas imbricadas, são coisas uma ligada na outra, uma engrenada na outra. É muito perigoso alguém que quer distinguir as coisas, analisar as coisas, e às vezes não consegue. Então, vamos agora para o dom espiritual. Se o dom ministerial é para quem exerce liderança, normalmente, dom espiritual, de modo geral, é tanto para quem tem liderança como para os membros do corpo de Cristo. Mas o que eu falei agora há pouco? Do perigo da gente engavetar Deus, engavetar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Então, é comum a gente ouvir no meio pentecostal, principalmente da nossa querida Assembleia de Deus, de pessoas que enfatizam demais, 9 dons, 9 dons, 9 dons, como se o Espírito Santo estivesse restrito a 9 dons. Imagina, um Deus que construiu um universo, nós vivemos numa galáxia imensa, não é tão imensa, tem galáxia maior que a nossa, a Via Láctea. Dentro da Via Láctea tem um sistema solar, com 9 ou 10 planetas. Dentro desses 10 planetas tem um planeta que é um dos menores, chamado Terra, globo terrestre. Tem um continente chamado América. Nesse continente América, na parte sul dela, tem um país chamado Brasil, tem um estado chamado Paraná,
tem uma cidade abençoada e bonita chamada Umuarama, né? E tem um endereço que é a Rua Antônio Ostrensky, né? 3690. Só que, veja só a gradação que eu fiz, de Via Láctea até chegar aqui. Só que igual a Via Láctea, onde está o sistema solar nosso, tem aproximadamente 200 milhões de galáxias. Você entendeu o que eu falei para você? Tem 200 milhões de galáxias. Você quer chegar no ponto final disso? Amanhã Deus vai parar aqui, metáfora. Amanhã Deus vai parar aqui uma espaçonave, ela vai voar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. E você vai entrar nessa nave espacial e você vai rodar 92 bilhões de anos-luz para chegar no ponto final da galáxia, da última galáxia do universo, segundo os estudos dos cientistas. O que está para lá eles não sabem ainda. Você acha que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai reduzir o Espírito dele a 9 dons? Ah, mas eu sempre ouvi que é 9 dons. Você pode ter ouvido, mas não é só 9 dons. Paulo, pela necessidade da igreja de Corinto, ele enfatizou os 9 dons, está na página 33, que nós colocamos ali, que isso aqui é clássico na nossa doutrina, e é dividido em 3 grandes blocos: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Fale comigo: dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Quem sabe o que tem debaixo dessa mesa? Tem um negócio ali interessante debaixo dessa mesa ali. Quem sabe o que tem ali? Ninguém sabe, né? Pelo menos quem está ali não sabe. Os irmãos que estão no fundo não sabem. Então eu vou ter que pegar a toalha e levantá-la. Aí você vai ver o que está debaixo da mesa. Depois do culto vão fazer fila para ver o que tem. Então você vai pegar a toalha e vai fazer assim para ver o que está lá. Então isso é revelação. Revelação. Mistério no Novo Testamento não é mistério no português. Português, mistério é uma coisa que ninguém sabe. Mistério no Novo Testamento é uma coisa que ninguém sabia, mas Deus quis revelar. Por exemplo, a carta aos Efésios tem 5 mistérios, todos revelados por Deus através de Paulo. Você louva a Deus por isso? Então, quais são os dons de revelação? O dom da palavra da sabedoria é o primeiro. Olha aí na sua apostila. Infelizmente não vai dar tempo da gente ir para a Bíblia. Os irmãos me perdoem, mas é por causa do horário. Então, os dons da palavra da sabedoria. Esse dom é manifesto quando você está estudando um texto da Bíblia. Isso era muito comum com os nossos irmãos que não tinham acesso a livro, não tinham estudo de grego, de hebraico. Muitas revelações esses homens de Deus tiveram no joelho. No joelho. Deus revelou textos difíceis da Bíblia. Deus fez a pessoa fazer correlação de 2, 3, 4, 5, 10 versículos. E aí construiu uma doutrina, pelo dom da palavra da sabedoria. Teve homens e mulheres de Deus, principalmente homens, né? Ficaram às vezes 50 anos da vida dele dedicados a exegese, hermenêutica, homens de oração. Então hoje, agora, por exemplo, principalmente a escatologia, muita gente está inventando coisas aí fora da doutrina da nossa igreja, esquecendo que a nossa escatologia, ela foi recebida com oração e com muito jejum. Começando lá na rua Azusa, em Los Angeles, homens consagrados de Deus que jejuavam, oravam, estudavam. E às vezes aparece alguém aí porque leu 2, 3 livros de antipentecostais, às vezes, sobe nos púlpitos,
É porque no grego, porque no hebraico, porque não sei o quê, e se acha já o tal desfazendo doutrina. Isso é muito perigoso. Então o dom da palavra da sabedoria, Deus usou para catalogar a doutrina, principalmente do movimento pentecostal. Também o dom da palavra da sabedoria, ele é usado assim, nos momentos em que a inteligência humana não dá resposta, e Deus faz um atalho. Aqui está a inteligência humana. A inteligência humana é essa apostila aqui, esse espaço aqui. Aqui apareceu o problema, a incógnita, a dificuldade. E a solução de Deus está aqui, ó. E a inteligência humana vai quebrar a cabeça, anos. Teve casos na história da igreja que até derramamento de sangue teve. Como no caso de doutrinas como a transubstanciação, consubstanciação. Então aqui está a incógnita, o problema, aqui está todo o labor da inteligência humana, e aqui está a revelação. Então o que Deus faz com o dom da palavra da sabedoria? Deus usa alguém e dá um salto para cá. Salta. É o que a filosofia chama de axioma. Então a revelação, ela é muitas vezes manifesta pela palavra da sabedoria. Por que tem esse nome? Ela é configurada quando a pessoa fala. Quando a pessoa fala a revelação. Isso é muito comum em reuniões de ministério, reuniões de convenção. Problemas difíceis, complicados. Se mexer aqui, cria 10 problemas ali. Se mexer lá, cria 20 problemas acolá. Então fica horas discutindo, às vezes orando, jejuando, pedindo. De repente Deus levanta alguém lá no meio. O senhor já deve ter visto muito isso, né? Levanta alguém lá no meio. E a pessoa pede a palavra. Pois não, irmão. Pastor, e se a gente fizer assim? Quando é de Deus, cai que nem uma luva, o auditório fica todo assim. É mesmo, vai dar certo isso aí pode dar certo. Então Deus resolve os problemas assim, amém? Você, quando é levado, por exemplo, diante de autoridades, para humilhar a sua fé, humilhar o seu Deus, humilhar o livro de Deus, e você ora a Deus pedindo graça, chega lá, fazem uma pergunta difícil para você. Se você fala isso, vai dar um problema lá. Se você fala aquilo, dá um problema lá. Aí em questão de segundo, você clama a Deus. E Deus coloca uma palavra na sua boca. Viu? Deus coloca uma palavra na sua boca. Como Jesus. É lícito dar o imposto a César? Traz uma moeda para mim. Quem que é essa foto aqui? Essa efígie? É de César. Ué, então, dá para ele o que é dele. E a Deus o que é de Deus. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Esses dias chegaram para o meu filho mais novo, ele tinha 6 anos de idade, o Arthur. Chegaram assim, daí Arthurzinho, você vai ser pastor também? Ele deu uma paradinha assim, falou assim, se Deus me chamar, certinho, né? Se Deus chamar, porque eu não vou fazer meu filho pastor, é Deus chamar. Amém, irmãos? Palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento. Isso é um dom precioso na obra de Deus. Deus que é onisciente, o Espírito Santo que é Deus na Trindade, é onisciente, ele permite que um pedacico muito pequenininho da onisciência dele venha para você. Isso acontece por visão, isso acontece por sonho, isso acontece por uma comunicação espiritual. Esses dias eu estava pregando e comecei a pregar e achei que eu estava usando um recurso retórico. Eu falei assim, não adianta nada você vir aqui com roupa de crente e estar com um revólver no criado mudo para matar seu marido.
Depois que eu falei que, meu Deus, que bobagem que eu falei. Mas estava pregando naquele embalo. Aí, passados-se os tempos, uma irmã me procurou. Ela tinha chegado, era nova convertida, aceitado Jesus fazia 2 semanas. Ela se prostituía para comprar cocaína. E ela veio e o Amásio dela batia nela todo dia. Daí ela foi num cunhado, pegou um revólver, emprestou um revólver, pegou 4 balas de 38, escondeu, embrulhou numa toalha, colocou no criado mudo. Aí ela falou, essa noite eu mato esse cara. Mas antes de matar ele, eu vou mais uma vez para a igreja. Aí a vizinha dela tinha falado que se eu orasse, Jesus ia tirá-la da cocaína. Então aí ela planejou, aí pôs uma roupa, olhou no espelho, não, essa não está com cara de crente, tirou. Aí pôs outra roupa, não está com cara de crente, tirou. Aí pôs a terceira, olhou, essa está com cara de crente. E foi para a igreja, pensou? Eu não sabia o que estava acontecendo. Deus usou a minha boca para falar aquilo. A palavra do conhecimento. Quantos creem que o nosso Deus continua usando assim? E Deus, Ele quer nos usar. Mas nós temos que estar abertos, nós temos que estar preparados, disponíveis para Ele usar. Os dons de poder, o dom da fé. O dom da fé é um dom de receber. E os dons de curar e os dons de maravilha é quando se usa esse dom da fé. Dom da fé é um dom de recebimento. E o dom de maravilha e o dom de curar é um dom de ação. Ação efetiva. Pelo dom da fé você recebe. E pelo dom de curar você cura. Estou falando você cura, que é você mesmo que cura. Que Jesus falou isso. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não falou assim, e porão as mãos sobre os enfermos e eu vou curar. É você mesmo que cura. Mas que isso, pastor? Não tenha. Se você estiver assim, você não vai ser usado. É você mesmo que cura. Agora, você não pode se envaidecer com isso. Os dons de curar aparecem 5 vezes na Bíblia, 3 vezes aparece no plural. É uma coisa interessante. Dá-nos a impressão, e os ensinadores falam isso, que seria um dom para cada tipo de enfermidade. Dons de curar. Seria um dom para cada tipo de enfermidade. Por isso que acredita-se que ele está no plural. Dons de curar. Se você fizer uma estatística no seu ministério, você que Deus usou para curar, você vai perceber que algumas enfermidades, elas são mais recorrentes no seu ministério de cura. Você não deve falar isso para ninguém, mas você deve investir nisso. Como assim, pastor? Orar. E quando você ouvir aqui, a irmã fulana de tal pede oração porque ela está cometida de tal enfermidade. Sabe como é que você desperta o dom de Deus que há em você? Visitando os doentes. Tem gente que acha que Deus vai usá-lo no dom de curar, sentado no banco da igreja, recebendo um ensino. O ensino aqui vai despertar você. A pregação, Deus pode ministrar na sua vida. Mas efetivamente, você vai receber esse dom em batalha. Esse dia, numa vigília lá, um moço me procurou. Pastor, eu quero muito ser usado nos dons de curar, pastor. Meu filho, que bom. Você já leu todas as curas que aconteceram na Bíblia? Não, então faça isso. Outra coisa, você está visitando os enfermos? Não. Nunca visitou enfermo? Não. Como é que você vai querer ser usado nesse dom? Você acha que Deus vai usar esse dom aqui dentro do templo? Não, filho. Vá visitar. Aí eu peguei, dei 3 nomes de irmãos doentes. Está aqui, ó. Você quer começar? Está aqui. Vai visitar. Fala para o irmão que está ao seu, vai visitar. Mas agora fala para ele assim, pede orientação para o pastor Percê. Porque às vezes o teu chamado não é para visitar, viu? Olha eu complicando, né? Tem que ver se o teu chamado é para visitar. Se você tem dom para isso. Se você está autorizado.
Mas os dons de curar, eles são recebidos na visita, visitando os enfermos, é indo para o hospital, é indo para a penitenciária. É assim que Deus vai usar. Amém, irmãos? Os dom de elocução, ou seja, de falar. O dom da profecia, que edifica, ensina, corrige. Variedade de línguas e interpretação das línguas. A variedade de línguas, você fala mais de uma palavra, você fala mais de uma frase, e Deus está muito interessado nisso. Muitas pessoas não recebem vitória de Deus em algumas situações. Pelo amor de Deus, eu falei muitas em algumas situações. Porque primeiro, eles oram, tudo o que eles planejam, eles oram em voz alta. Quando você ora em voz alta, todos os demônios estão ouvindo. Outros nunca oram em línguas. Quando você ora em línguas, o apóstolo disse, o teu espírito ora bem. Lembra desse texto? Olha lá, 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala língua, Paulo ele usa essa nomenclatura, língua estranha, por causa do contexto de Corinto. Jesus usou novas línguas. Falarão novas línguas. Paulo diz, o que fala língua estranha, por causa do contexto de Corinto. Não fala aos homens. Veja, quando fala que não fala aos homens, nem a si próprio, que você também é homem. Homem aqui no grego é antropos, é tanto homem como mulher, é como se fosse ser humano. Então, não fala aos homens, senão a Deus, somente a Deus. É o teu espírito em comunhão intensa com Deus, a variedade de línguas, você orando em línguas. Porque ninguém o entende, ninguém mesmo, nem ele próprio. Por isso é que a gente costuma chorar quando a gente ora em línguas. Porque você não está entendendo, e tudo que você está falando, tudo que você está fazendo, que é comandado pelo cérebro, e a fala é um dos comandos mais complexos do cérebro. Quando você fala e o teu cérebro não está entendendo, e o teu ser tem a consciência de que é uma coisa espiritual, como o cérebro não entende, você abate o cérebro. E por isso que você chora. Que você é abatido quando você ora em línguas. Não estou falando de 2, 3 palavras em línguas. Estou falando no dom de variedade de línguas. É muito difícil para mim chegar aqui e falar, ó, profetiza, irmão. Ou vai curar os enfermos. Agora, variedade de língua, todo crente batizado com o Espírito Santo deve desenvolver. Quantos recebem essa palavra? Por quê? Porque Paulo diz, eu quero que todos vocês falem línguas. E eu falo mais língua que vocês, ele diz. É muito importante, irmão. Você lembra o exemplo que eu dei? Do general que mandou soldados sem arma direito? A variedade de línguas é uma arma poderosa para a sua edificação, para o seu fortalecimento. E às vezes você pode pedir para Deus a interpretação do que você orou, em variedade de línguas. Alguém diz, língua dos anjos, em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. Paulo disse assim, se eu falasse a língua dos anjos, ele não falou que ele falava. Se eu falasse assim, se eu fosse para Cruzeiro do Oeste, eu fui? Eu não fui. O verbo está no futuro, no pretérito perfeito do subjuntivo. Não aconteceu. Por que língua, nova língua ou língua estranha, segundo Paulo, não é língua de anjo? Quem era Lúcifer? Quem era Lúcifer? Um anjo, querubim ungido, perfeito em formosura. A Bíblia diz aqui que ninguém entende. Ninguém, irmão, é ninguém mesmo, nem ele.
Por que você acha que ele fica com muito ódio de você quando você começa a orar em línguas? Porque ele não sabe o que está sendo produzido no reino espiritual. Para ele é um perigo um crente orar em línguas. É um perigo. Quem aqui quer desenvolver esse dom cada vez mais? Variedade de línguas. Para a gente encerrar, queridos, você que já fala em línguas, hora ou outra, você pode pedir para Deus a interpretação. Para a gente correr rapidinho para a gente encerrar. Deus já me deu a interpretação de algumas vezes que eu orei em variedade de línguas, para eu saber, para a minha racionalidade, saber o que eu estava falando. Isso você pode pedir. Paulo disse, se alguém ora em línguas, ore também para ter interpretação. Principalmente num culto. Mas, como eu disse que não é só 9 dons, olha lá na página 34, só vamos citar. Os dons de socorro, pessoas que elas têm uma misericórdia sobrenatural, não dá para explicar. Eu tenho um amigo que trabalha com leprosos na Índia. Aquele homem mexe com ferida aberta o dia inteiro, sorrindo e cantando. Meu Deus, você vê que é um dom espiritual, não é normal aquilo. Gilberto, o nome dele, um gaúcho, trabalha em um leprosário na Índia. Visitei ele lá, coisa impressionante. Dons de contribuição. Dons de contribuição. Pessoas que contribuem acima da média. Ofertas exponenciais, que não dá para explicar. Como um colega meu em São José dos Campos, mostrou para a igreja um projeto de uma escola, que Deus mostrou para ele fazer uma escola de 1º grau, de ensino fundamental. Acabou a reunião, uma pessoa o chamou e fez um cheque de 5 milhões de reais para ele. É óbvio que é uma igreja de pessoas muito ricas, mas isso é uma coisa fora do normal. Fora do normal. Uma contribuição. Mas para aquele empresário, 5 milhões era uma oferta boa. Mas às vezes para certas pessoas, R$1.000 já entra aqui. Já entra aqui. Pessoas que com renda muito baixa, eles dão uma oferta que você sabe que é acima das forças dele, acima da racionalidade. E Deus honra. É dom espiritual, dom de contribuição, dom de hospitalidade. Essa pessoa aqui é a melhor recepcionista da igreja. Pessoas acolhedoras, que aceita bem o diferente, o estrangeiro. Dom de celibato. Dom de celibato. Algumas missões no mundo não dá para ser casado. Por exemplo, se você for enviado para ser missionário na Coreia do Norte, não dá para você ir casado. Também não dá para você ir como pastor. Você vai ter que entrar de um jeito totalmente diferente. Você vai ter que entrar pelo esgoto da Coreia do Norte. Como é que você vai levar filhos e mulher no esgoto? Se às vezes você tem que entrar em luta corporal com alguém, como é que você vai ser? Como é que você vai estar com mulher e filho assim? Não dá. Se você vai ser um missionário da Arábia Saudita, muito melhor ir solteiro, e não como pastor, e como professor de educação física, como enfermeira. Então, essa pessoa, ela tem que ter um dom especial. Assim como Paulo diz que tem o dom para estar casado, não dá tempo de eu ler, o dom de estar casado, 1 Coríntios 7:7, e tem o dom de não estar casado e não sentir falta. Para mim jamais dava certo esse dom. Não dava certo, eu não quero esse dom para mim não. Dom de pobreza voluntária. É um dom espiritual de não sentir falta de nada. Não sentir falta. Não é que ele é relaxado, não tem falta.
Para ele, se ele tiver um sapato, uma calça, uma camisa, está bom. E um arroz, feijão, um pedacinho de carne, ele vive bem. É um dom, não é relaxo. É porque Deus tem um propósito na vida de alguém, e é assim. Eu conheço um pastor, eu não quero falar o nome dele aqui, que preside uma fundação poderosa, que trabalha com milhões e milhões de dinheiro. Não tem nada no nome dele. Tem nada no nome dele. Tem nada no nome dele. Ele falou para mim, eu tenho 5 camisas, 3 ternos e 3 pares de sapato. Tem nada no meu nome. No meu carro está no meu nome, tem nada no meu nome. Ele vai morrer pobre. É um dom espiritual. Sabendo a posição dele. Dom do martírio. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem pessoa que acha que esse versículo é assim: você vai sendo fiel, aí você está no plano de carreira de Jesus, aí você foi fiel 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, aí com 70 anos de fé, você morre aos 99 anos de idade. Aí esse versículo vai para você. No. Ser fiel até a morte é aquele que realmente vai ser uma testemunha de Atos 1:8, martirion, morrer por Jesus, como muitos a semana retrasada morreram na Coreia do Norte. Nossos irmãos foram assassinados, nossos irmãos na Nigéria, nossos irmãos na Arábia Saudita, em Bangladesh, que nós não ficamos nem sabendo. É morrer por Jesus, é um dom, como aquele pastor iraniano que morreu sorrindo na frente da mulher e dos filhos. Pode me matar, eu não vou me negar minha fé em Jesus. Isso é um dom. Sozinho ele não dá conta disso. Dom de missões, de viver em outras culturas, de comer outras comidas, de conviver com gente totalmente diferente. Eu preguei 2 semanas na Índia. Quando deu a 2ª semana, eu queria correr para o Brasil depressa. Não queria ficar naquele lugar. Com todo respeito aos indianos. Mas quem está lá tem que ter dom. Para a gente encerrar de vez, o dom da intercessão. Aquelas pessoas que oram acima da média, que tem ministério mesmo. Dom da libertação, da batalha espiritual. Tem pessoa que entra num ônibus, a hora que o endemoniado chega perto, a pessoa fica endemoniada na hora. Quem já viu isso? É dom. Ah, mas não tem esse dom na Bíblia. Mas na vida cristã a gente vê que tem, irmão. Dom espiritual de habilidades especiais para artes plásticas. Dom de poesia, dom de escrever música, escrever hino. É dom espiritual. Quantos aqui creem que Deus quer nos dar dons espirituais? Amém? Eu vou pedir para o pastor Percy, finalizando a minha aula, pedir que Deus conceda a você dom espiritual. A você que é um líder na casa de Deus, dons ministeriais. Quantos creem que o nosso Deus quer te dar dons espirituais? Quantos creem que o nosso Deus está aqui para ministrar dons? Quantos querem? Quantos querem receber? Você já sabe qual é o dom que Deus vai dar? Jesus perguntou ao Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele queria o dom da visão. Deus, ele colocou afinidades em você. Deus nunca vai te dar um dom que você não quer. Amém? Deus está aqui para ministrar. O servo de Deus vai orar e vai ministrar dons sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai dizer um dia, não porque eu estou falando, Deus me guarde disso, mas vai acontecer, depois daquela escola bíblica, Deus começou a me usar de tal jeito, de tal forma, de tal maneira.